Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, exceda todo entendimento e todo o coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, mais esse dia, nesse devocional, Café com Deus. E vamos dar aqui continuidade. Fiquei aí, acho que ontem, né, sem fazer o devocional, mas estamos aqui de novo pela graça e misericórdia de Deus. Mudou o horário aqui nos Estados Unidos, então acabou que deu uma bagunçada. Agora estamos com 1 hora de diferença do Brasil. Então pode ser que essa live agora ao vivo para você possa estar acontecendo mais cedo. Então vamos dar continuidade. O último devocional que eu tinha feito foi em João 17, né? João 18, no versículo 20, né? Quando fala que Pedro, né? Que nós não precisamos de uma espada para defender Jesus. Ou seja, aquele momento em que Jesus foi preso, foi traído, né? Por Judas. E a gente sabe o desfecho aqui dessa história redentora. E vamos abordar um versículo aqui para meditar no nosso dia. Mas primeiramente vamos orar. Então feche os teus olhos, dobre a sua cabeça e prostre o teu coração. Pai, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor nos tem feito, por tudo que o Senhor nos tem dado, mesmo não sendo merecedor. A tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor tem nos alcançado, e principalmente a tua graça, este favor que não merecíamos, mas por amor tu nos deu o direito de, pelo sacrifício de Cristo, ser chamado filhos teus, nos chamando para o arrependimento, nos chamando para cumprir as tuas vontades e nos predestinando à eterna salvação. Pai, te agradecemos por tudo, pela família, pela casa, pelo alimento, pelo trabalho, pelos amigos, companheiros, tudo que o Senhor nos tem proporcionado. O que te pedimos, Senhor, é que a tua presença não se afaste de nós, que nós sejamos cheios do teu Espírito Santo, que nós possamos levar esta palavra da salvação a todos aqueles que precisam ouvir. Nos dê força para lutar contra as nossas tentações e contra o nosso tentador. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu falei, Jesus nesse capítulo, ele foi preso e foi levado a ser interrogado. Uma coisa que eu queria trazer aqui, e num dos devocionais aqui eu já falei, e aqui no versículo 14, quando ele começa, ele é levado a Anás, que é o sumo sacerdote naquele ano. A gente já vê aqui a corrupção dentro da religião, dentro do sistema, dentro do templo, porque fala que Anás era o sumo sacerdote naquele ano, ou seja, tinha um mandato. Só que nós lembramos que o sacerdócio, o sumo sacerdote, ele era um ministério que não tinha um tempo. A pessoa só perdia esse sumo sacerdote, esse ministério, quando a pessoa morria. Aqui nós vemos que havia um período, entendeu? Então a gente já começa a ver o sistema corrompido por aqui. E esse versículo 14, ele é mencionado lá em João, capítulo 11, versículo 49 e 50. Eu fiz um devocional sobre esse texto também. E aqui João ele está relatando o seguinte no versículo 14: Caifás, que tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse
pelo povo. Que um homem morresse pelo povo. Ou seja, Caifás, sendo o sumo sacerdote, ele não esperava, ele não imaginava que ele tinha acabado de fazer uma profecia. Que profecia é essa? Que um homem morresse pelo povo, que um homem morresse pelo mundo. Lá em João 17, João 11, João 11, que é onde eu citei, 49 e 50, ele fala assim: então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis? Não percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça a nação? Ou seja, inconscientemente, Anás Caifás, ele fala, ele prega, ele profetiza algo verdadeiro. Ou seja, quando eu falei sobre esse devocional, eu falei que Deus usa de qualquer um, mesmo sem ele saber. Ele profetiza que, e é uma verdade, que um homem morresse pelo povo. E esse homem se chama Jesus Cristo. E nós vemos que Jesus, ele é levado e começa a ser interrogado. Começa a ser interrogado pelo sumo sacerdote, esse em questão. E Jesus, lá no versículo 22, ele faz uma afirmação que leva nós no versículo 2 a meditar. Jesus fala no versículo 20: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta os que ouviram. Por que me interrogas? Jesus faz esse questionamento. E após ele fazer esse questionamento, um servo, um dos guardas do sumo sacerdote, do Sinédrio, que provavelmente tinha ido buscar Jesus, que tinha ido prender Jesus, que tinha visto tudo o que aconteceu, que Pedro tinha arrancado da espada e arrancado a orelha de Malco. Quando Jesus falou isso, no versículo 22, que é o que estamos para meditar, quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam perto bateu-lhe no rosto e falou: isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? A palavra aqui bateu-lhe, mas em algumas traduções vai falar que esbofeteou. Deu uma bofetada, ou seja, foi aquele tapão de mão aberta na cara. Então imagine, Jesus falou. Eu falei abertamente ao mundo, ensinei nas sinagogas, estive dentro do templo, nada fiz secretamente. Por que vocês estão me interrogando? Por que você, sumo sacerdote, está me interrogando? E naquele momento, um servo, um discípulo, um guarda do sumo sacerdote deu-lhe um tapão na cara. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? O que nós devemos meditar hoje? Quem é mais respeitado dentro da religião cristã? Quem mais tem direito dentro do cristianismo? Das denominações dentro do cristianismo? É um líder religioso ou Jesus Cristo? Infelizmente, nós vemos hoje dentro da igreja, vamos dizer assim, dentro de instituições dentro do cristianismo, líderes, pastores, que se acham mais que o próprio Cristo. E o problema não está só neles, o problema está naquele que está dentro dessa denominação, dentro dessa igreja, e idolatram, que são servos, que são discípulos desses homens, ou até mesmo são guardas. Bate para defender um homem pecador, assim
como todos, assim como aquele que está defendendo aquele líder. Isso é muito triste de ver, porque dentro dessas denominações não se tem mais Cristo. Cristo não é o centro. Não se ouve falar de Jesus Cristo, do sacrifício de quem é Cristo. E quando se falam, a igreja não gosta. Os discípulos, os guardas desse líder não gostam. Se alguém entra para defender a Jesus Cristo, para falar do Evangelho, das boas novas, para falar do plano de salvação, este homem sai, às vezes, esbofeteado por esses guardas, por esses idólatras de homens de púlpito. O que nós devemos meditar, refletir no dia de hoje é: a igreja, a denominação que você está indo, quem é mais respeitado lá dentro? O nome de Cristo ou o nome do pastor? O nome do líder religioso? Às vezes, dentro dessas denominações, você pode falar, até blasfemar contra Jesus Cristo. Falar algo que machuque a integridade, o ser divino de Cristo. E nada se falam, ficam quietos. Mas se você fala da integridade de um pastor, de um líder religioso, meu irmão, você é espancado lá dentro. Isso é triste de ver, porque o centro da igreja, o centro do culto nunca é o homem. Nós não devemos estar dentro da igreja para sair agradados. Esse culto foi bom, esse culto, não gostei desse culto. O culto não é para nós. Muitas vezes a gente entramos dentro do culto e falava assim: eu não gostei desse culto, esse culto foi ruim, os louvores foram fracos, a pregação foi ruim, a pregação não teve profecia, a pregação com mais leitura bíblica, com mais explicação, esse culto foi ruim, esse culto não é para nós. O culto nunca é para nós. Nós devemos estar dentro da igreja para adorar ao Senhor. O culto não é para nós, não é para que eu saia feliz, não é para que eu saia satisfeito, é para que o nome do Senhor seja glorificado. E se lá dentro o nome do Senhor não é glorificado, se o nome de Deus não é mencionado, se o nome de Cristo, o sacrifício de Cristo não é falado, não é ensinado, se lá dentro você não ouve que você é pecador e precisa da salvação de Cristo, saia. Saia, porque Cristo não é respeitado lá dentro. E sim a instituição, o líder. Se você entra numa igreja que o líder religioso, quando ele entra, parece que ele está passando um desfile de modas, estende um tapete vermelho, ele é ovacionado, saia daí dentro. Porque aí dentro, Jesus não é respeitado. E eu, para finalizar, faço uma pergunta para que nós possamos meditar. Quem é mais respeitado dentro da sua denominação na religião cristã? Jesus Cristo ou seu líder religioso? Graça e paz. Leve essa mensagem, leve esse questionamento para o próximo. O autor principal, o protagonista principal da palavra das Escrituras é Jesus Cristo. Quem deve ser adorado, respeitado, mencionado constantemente, do começo ao fim, dentro de um culto, dentro de uma liturgia de um culto, é Jesus Cristo. O homem não pode ganhar a glória. O homem não deve ser mais respeitado do que Jesus Cristo. Que nem esse guarda fez quando Jesus perguntou: o que eu fiz? Estive dentro de sinagogas, estive dentro do templo ensinando e nada fiz em segredo. E esse homem, esse guarda, esse idólatra, qual é a palavra? Não tem uma palavra certa para usar. Aqui, se eu for usar aqui, vai ficar muito indecente. Mas esse cara, que simplesmente o líder religioso estava acima de todas as coisas,
deu-lhe um tapa na cara de Jesus? Quantas pessoas dentro da religião hoje cristã estão dando um tapa na cara de Jesus Cristo? Quem é mais respeitado dentro da sua igreja? Cristo ou seu líder religioso? Graça e paz. Tenha um ótimo dia, uma ótima terça-feira e uma semana abençoada por Jesus Cristo. E lembre-se, toda honra e toda glória a Ele, nosso sumo e eterno sacerdote, que morreu por nós, pelos nossos pecados, e vive eternamente. Está vivo. Ele é o único de ser respeitado, adorado e honrado. O nome dele é Jesus Cristo.